1 Macabeus, capítulo 5. Quando as nações circunvizinhas souberam que o altar fora reconstruído e o santuário restaurado como antes, sentiram profunda irritação. Resolveram exterminar os descendentes de Jacó que viviam em seus territórios e começaram a matá-los e extirpá-los dentre o povo. Diante disso, Judas guerreou os descendentes de Esaú na Idumeia, no país de Acrabatene, pois eles perseguiam os israelitas. Infligiu-lhes fragorosa derrota, subjugou-os e despojou-os de seus bens. Lembrou-se da perversidade dos filhos de Bean, que constituíam verdadeiro laço e tropeço para o povo, armando-lhes ciladas nos caminhos. Assaltou-os em suas torres, assediou-os, votou-os ao extermínio e queimou-lhes as torres com todos os que lá se encontravam. Passou depois aos Amonitas, onde encontrou forte exército e povo numeroso, cujo chefe era Timóteo. Empenhou-se com eles em numerosas batalhas, abateu-os e retalhou-os, apoderou-se de Jazer e das povoações vizinhas e voltou para a Judéia. Os gentios da região de Galaade uniram-se contra os israelitas residentes em seu território, a fim de exterminá-los. Estes se refugiaram na fortaleza de Dátema. Dali mandaram cartas a Judas e a seus irmãos, dizendo: As nações que nos cercam coligaram-se contra nós para nos exterminar. Preparam-se para tomar a fortaleza onde nos refugiamos. É Timóteo quem comanda as suas tropas. Vem, portanto, imediatamente e livra-nos de suas mãos, porque muitos dos nossos já morreram. Todos os nossos irmãos que estavam no país de Tobias foram mortos. Suas mulheres e seus filhos foram levados cativos e seus bens pilhados. Pereceram ali cerca de 1000 homens. Ainda não tinham terminado a leitura da carta, quando chegaram da Galiléia outros mensageiros com as vestes rasgadas, trazendo esta notícia: habitantes de Ptolemaida, de Tiro e de Sidom, e toda a Galiléia dos gentios reuniram-se contra nós para nos exterminar. Quando Judas e o povo ouviram estas palavras, convocaram grande assembleia para deliberar sobre o que deviam fazer em defesa de seus irmãos, atribulados e atacados pelos inimigos. Disse Judas a Simão, seu irmão: Escolhe um corpo de tropas e vai libertar teus irmãos que se acham na Galiléia. Eu e Jonatas, meu irmão, iremos a Galaadítide. Deixou na Judéia José, filho de Zacarias, e Azarias, chefe do povo, com o restante do exército, para defendê-la. E deu-lhe esta ordem: Governai o povo e não vos empenheis em luta com os gentios, antes de nosso regresso. A Simão foram confiados 3.000 homens para ir à Galiléia, e 8.000 a Judas, para ir a Galaadítide. Simão partiu para a Galiléia, travou muitos combates com os gentios e desbaratou-os. Perseguiu-os até as portas de Ptolemaida. Caíram mortos cerca de 3.000 gentios, cujos despojos foram tomados. Reuniu depois todos os judeus da Galiléia e de Arbates, com suas esposas, seus filhos e seus bens, e os levou para a Judéia em meio a extraordinária alegria. Judas, Macabeu e Jonatas, seu irmão, atravessaram o Jordão e marcharam 3 dias no deserto. Encontraram-se com os nebateus, que os acolheram pacificamente, e lhes descreveram tudo o que acontecera a seus irmãos em Galaade. Muitos dentre eles disseram: Encontram-se encerrados em Bósfora e em Bossor, em Álema e em Casfo, em Maquede e em Carnaim, todas elas cidades grandes e fortificadas. Há também outros encerrados nas diversas cidades de Galaadítide. Os inimigos se preparam para assaltar amanhã estes redutos, apoderar-se deles e exterminar em um só dia todos os que lá se encontram. Imediatamente, Judas e suas tropas mudaram de direção e seguiram para Bósfora.
através do deserto. Apoderou-se da cidade, matou à espada toda a população masculina, assenhorou-se de todos os seus despojos e ateou fogo à cidade. Partiu de lá durante a noite e marchou em direção à fortaleza. Ao amanhecer, levantando os olhos, descortinaram imensa multidão, carregando escadas e máquinas para se apoderarem da fortaleza. Era o ataque dos assediados. Judas reconheceu que se travava combate, pois os clamores da cidade subiam até o céu. Misturavam-se os gritos com o soar das trombetas. Disse então aos homens de seu exército: Combatei hoje por vossos irmãos. E marchou em 3 colunas sobre a retaguarda dos inimigos. Fizeram soar as trombetas e puseram-se a rezar em altos brados. Quando reconheceram que era Macabeus, as tropas de Timóteo fugiram à sua aproximação. Foi grande a derrota que sofreram, pois perderam naquele dia cerca de 8.000 homens. Em seguida, Judas se dirigiu a Alema, atacou-a, tomou-a, matou toda a população masculina, apoderou-se dos despojos e ateou fogo à cidade. Continuando a marcha, apoderou-se de Casfo, de Maquede, de Bossor e de outras cidades da Galaadítide. Depois desses acontecimentos, Timóteo reuniu outro exército e foi acampar em frente a Rafon, do outro lado da torrente. Judas mandou observar aquele acampamento e trouxeram-lhe estas notícias. Todos os gentios da circunvizinhança se uniram a Timóteo, formando exércitos extraordinariamente grandes. Contrataram árabes para auxiliá-los. Estes foram acampar do outro lado da torrente e estão prontos para vir atacar-te. Judas marchou-lhes ao encontro. Quando Judas e suas tropas se aproximavam do curso d'água, Timóteo disse aos comandantes de seu exército: Se ele atravessar primeiro em nossa direção, não poderemos resistir-lhe, porque levará vantagem sobre nós. Se, porém, tiver medo e acampar do outro lado da torrente, atravessaremos em direção a ele e o derrotaremos. Chegando junto ao curso d'água, Judas dispôs os escribas do povo ao longo da margem e deu-lhes esta ordem: Não deixeis ninguém armar acampamento. Marchai todos ao combate. Foi o primeiro a atravessar em direção aos inimigos, e todo o povo acompanhou. Todos os gentios foram esmagados, abandonaram armas e fugiram para o templo de Carnaim. Os judeus tomaram a cidade e incendiaram o templo com todos os que lá se achavam. Carnaim foi arrasada, e daí por diante os inimigos não puderam mais resistir a Judas. Judas reuniu todos os israelitas que estavam em Galaadite, desde o menor até o maior, com suas esposas, filhos e bens, formando imensa multidão para os conduzir ao país de Judá. Chegaram a Efron, cidade grande, muito fortificada, situada no caminho. Não era possível desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Precisavam atravessá-la. Os habitantes lhes recusaram passagem, obstruindo as portas com pedras. Judas enviou-lhes mensageiros com estas palavras de paz: Desejamos atravessar vosso território para nos dirigirmos a nosso país. Ninguém vos fará mal, queremos somente passar. Mas eles não quiseram abrir-lhe. Judas mandou publicar no acampamento a ordem de cada um tomar posição no lugar onde estava. Os soldados tomaram posição. A cidade foi atacada durante todo o dia e toda a noite até cair em suas mãos. Passou a fio de espada todos os habitantes masculinos. Arrasou as cidades, levou-lhes os despojos e atravessou o local pisando sobre os cadáveres. Passaram o Jordão e entraram na grande planície, em frente de Bet-San. Judas ia reunindo os que ficavam para trás e encorajava o povo durante todo o trajeto, até chegarem ao país de Judá. Subiram ao monte Sião com alegria e júbilo e ofereceram holocaustos por terem voltado em paz sem que nenhum deles tivesse perecido. Enquanto Judas e Jonatas estavam no país de Galaad, e Simão, seu irmão, se encontrava na Galiléia, diante de Ptolemaida, José, filho de Zacarias, e Azarias, chefes do exército, tiveram notícias de suas brilhantes ações e dos combates que travaram.
Disseram entre si: façamos também célebre o nosso nome. Vamos combater os gentios que estão ao redor de nós. Deram ordens aos homens do exército sob seu comando e marcharam contra Jânia. Gorgias saiu da cidade com seus homens e foi ao encontro deles para os combater. José e Azarias foram derrotados e perseguidos até as fronteiras da Judéia. Naquele dia, morreram cerca de 2.000 homens do povo de Israel. Causaram aquela grande derrota ao povo porque não escutaram a Judas e seus irmãos e pensaram em realizar feitos brilhantes. Não eram da estirpe destes homens, a cujas mãos fora confiada a salvação de Israel. O valente Judas e seus irmãos alcançaram grande glória diante de todo Israel e de todas as nações onde se ouviam seus nomes. Reuniram-se as multidões em torno deles para os aclamar. Judas partiu de novo com seus irmãos para combater os descendentes de Esaú na região meridional. Apoderou-se de Hebrom e das povoações adjacentes, destruiu suas fortificações e incendiou as torres que as circundavam. Levantou o acampamento e dirigiu-se ao país dos filisteus, atravessando Maresa. Naquele dia morreram em combate diversos sacerdotes que, para dar mostra de coragem, se atiraram imprudentemente à luta. Judas seguiu para Azoto, no território dos filisteus, destruiu-lhes os altares, queimou as estátuas de seus deuses, saqueou as cidades e voltou para o país de Judá.